Oi, gente, eu tava um tempinho aí sem gravar, ando meio sem inspiração, passando por acho que uma crise de cansaço existencial, é o que eu chamo. Né? A gente fica olhando as coisas que estão acontecendo no mundo, ao nosso redor, aí talvez a gente acabe me contaminando mesmo por essa vibe. E, sabe, eu realmente eu fico me sentindo mal, até com as coisas, com as minhas coisas pessoais, diante de tudo que eu vejo no mundo, né, que está acontecendo aí fora. E aí entro num conflito danado, né? Assim, aí essa noite eu acabei tendo uma aula legal de manhã cedo, quando eu acordei com uma enxaqueca terrível, 4 e pouca da manhã, 4h20 da manhã, na verdade, que eu logo abri o meu celular para ver que horas eram. E fiquei naquele tentando dormir, tentando acordar, e de manhã cedo, já acho que era 10 e pouca, não sei, não lembro direito a hora. Eu vi que o Saulo havia colocado também um vídeo, mais ou menos dentro do que eu havia sonhado também, na aula que eu tinha tido durante a noite, né? Eu sempre deixo que. Eu friso que pode ser sonho. Mas eu ando me sentindo até mal comigo, de certa forma. Eu me sinto pesada por estar com os meus problemas. E aí eu começo a pensar: poxa vida, eu acho que eu tenho tanto problema, né, de ordem financeira, do dia a dia, contas para pagar, essas coisas todas que todo mundo tem. Mas eu tenho horas que eu me sinto assim culpada, né, de ver que tem pessoas que estão em situação muito pior no mundo e que não se desespera e que assim que nem ligam para as coisas, né? A gente vê a maioria. Eu não sei se eu vivo numa cidade que tem muita favela, tem pessoas realmente necessitadas e a gente vê essas pessoas, elas não estão nem aí. Eu sei que assim, trazem uma alegria às vezes e de outras vezes, né, de outras formas, às vezes não é nem alegria. A gente olhando assim de fora parece que é até uma certa negligência. Vou ser sincera, eu estou tentando florear, catar palavras aqui, mas não é meu estilo. Eu trabalhei até em trabalhos sociais, né? Que quando a gente ia levar lá as cestas básicas e tal, já falei isso, que eu era totalmente contra isso que acontecia dentro do trabalho. Mas era feita uma certa triagem, a gente ia visitar as casas e chegava lá e via, às vezes, o marido da pessoa lá encostado, sem trabalhar, e dormindo no sofá, e você ia levar a cesta básica. E sempre rolava aqueles comentários, né? Pô, tá vendo? É por isso que as pessoas são pobres, porque também não se esforça, porque não corre atrás. É normal, a gente sabe que isso rola mesmo. Então com os meus problemas, e como eu já vivenciei tudo isso, fico, né, naquela assim de, poxa, eu nem poderia me preocupar tanto, porque tem tanta gente que tem bem menos e nem se preocupa, né? Mas me toca, de verdade me toca. E, e aí essa noite, isso já vinha rolando também com relação assim ao egoísmo que eu tô vendo cada vez crescendo mais nas pessoas. E lá atrás eu já tinha tido um sonho, uma projeção aonde me colocaram assim coisas falando para que eu evitasse até fazer certos comentários para não propagar mais essa onda até de negativismo, sabe? De que eu estava passando. Então, mas aí nessa noite agora me foi passado diferente. Então eu resolvi gravar para tentar fazer uma colocação aqui de uma forma sem ser tão negativa, né? Bom, eu estive num lugar que tinham umas pessoas que era tipo uma cidade bem pobre, tá? Tinha uns barracos, eu não sei se eu estava dentro de uma favela bem pobrezinha, como eu já estive aqui. Existe uma comunidade, eu não sei se ainda existe, que isso foi bastante anos atrás, numa região aqui que as pessoas moravam em barracos de plástico, em cima do pântano. Era uma situação bem triste. Foi mais ou menos num lugar desse que eu fui. Mas não era pântano, eram umas barracas de plástico, de tijolo, bem
feio mesmo, assim, bem pobrinho, né? Mas tinha uma terra boa. Então, com quem eu estava, a pessoa me deu um saco de feijão. Olha só. Um saco pesado, eu estava carregando um saco pesado de feijão. E era para distribuir entre eles. E aquele feijão, a pessoa que estava comigo estava me instruindo, dizendo assim, observa o que eles vão fazer com o feijão, tá? Porque a terra deles é boa para plantar feijão. Então a gente vai dar a semente. Vamos ver o que eles vão fazer com essa semente. Olha só, os meus sonhos são todos, por isso que eu fico aquilo. Pode ser projeção mesmo, porque tudo tem um sentido, né? E aí eu tinha uma caneca e eu ia passando, botando aqueles grãos de feijão dentro da caneca deles, né? Era uma caneca de alumínio. E fui colocando, fui distribuindo e eu não podia falar nada, eu tinha que dar só aqueles grãos de feijão. Essa era a experiência, né, de quem estava comigo. E aí, olha o que eles fizeram. Eles vinham com aquelas latinhas, tipo uma canequinha, né, de coisa. Quando eu colocava feijão na caneca, eles foram tampando aquilo e fizeram um chocalho. Eles começaram a chacoalhar e dançar, e dançaram, fizeram uma roda, e numa alegria danada, com feijão dentro da lata. Aí eu olhei para a pessoa que estava comigo, né, que era até uma pessoa desconhecida, não era meu mentor, era um outro instrutor, vamos dizer assim. E eu disse, mas e aí? Aí ele disse, olha de novo para eles. Gente, quando eu olhei, eram crianças. Eles estavam, aqueles adultos que eu havia distribuído, eram todas crianças. E numa festa, numa algazarra danada, tocando chocalho, né? E nessa minha projeção, sonho, o meu instrutor foi bem específico. Dessa vez eu recebi uma orientação bem clara. Olha, observa direitinho o estágio que eles estão, né? Então, às vezes você se sente culpada por você ter as coisas, mas cada um, isso eu já dizia há muito tempo aqui em casa, cada um tem exatamente aquilo que tem necessidade de ter para crescer, sabe? E toda hora eu esqueço isso. Eu sempre falei isso porque eu tinha. Na hora que começa a escassear, aí você esquece a lição, né? Mas eu tô vindo repassar para vocês porque eu sou a primeira a ouvir, tá? Eu gravo o vídeo, eu assisto, então eu sou a primeira a ouvir mesmo. Então, a gente tem exatamente aquilo que a gente tem necessidade de ter, tá bom? E quando a gente surge na vida de uma pessoa que está passando necessidade para ajudar, é que aquela pessoa, de alguma forma, fez um movimento energético que atraiu até ela alguém que pudesse ajudá-la. Então não nos cabe julgar. Se a gente pode fazer alguma coisa, faça. Se ela vai pegar os grãos de feijão e fazer um chocalho e ser feliz tocando o chocalho dela, o problema é dela. Se ela vai pegar um grão de feijão e vai cozinhar e vai comer e aquilo só vai bastar aquele dia, o problema é dela. Se ela vai pegar aquele grão e vai comer um pouquinho e vai semear o resto para crescer, para poder supri-la mais vezes, o problema é dela. O que a gente tem que fazer é distribuir aquilo que a gente tem. Essa foi a lição que me foi passada. Tá? Cada vez eu sou mais grata assim, a eles por se comunicarem, ou a minha mente, ou seja o que for. Mas essas lições que me são passadas, eu quero dividir com vocês, tá? Porque tem me ajudado muito. Acho que as pessoas me acompanham, sabem as dificuldades que eu estou passando. As mulheres que me assistem sabem e muitas devem ter o mesmo medo que eu sempre tive de me separar, de enfrentar as dificuldades. Muitas também viveram como eu vivi, o tempo todo dentro de casa, sem ter seguido uma profissão que trouxesse algum rendimento. Então, devem passar por esse mesmo medo, né, essa dificuldade, e compreendem. Não estou aqui chorando pitanga não, gente, porque eu estou correndo atrás, eu tenho condição de fazer,
sabe? Não, é o desespero mesmo da hora, assim, que a gente às vezes fica um pouquinho apavorada sem motivo, tá? Mas ao mesmo tempo, o que me foi passado, que a gente não deve se sentir culpado por isso não, né? É porque eu tinha uma certa condição que dentro do meu desenvolvimento era necessário para eu ter e vou continuar tendo, eu tenho que confiar nisso, né? E foi isso que me passaram, porque a gente está num estágio que a gente tem, né? Cada um tem exatamente e faz daquilo que tem, utiliza aquilo que você tem conforme o teu grau de evolução, de amadurecimento, de conhecimento, né? Então eu achei assim muito interessante repassar para vocês, porque às vezes a gente faz as coisas julgando o outro, né? Ah, porque aquela pessoa é indolente, ah, porque aquela pessoa não trabalha. Não, faça. O que você puder fazer por aquela pessoa, faça. Porque o mundo está ficando cada vez mais egoísta, gente. Eu fiquei triste até com essa notícia do Reino Unido ter saído da comunidade europeia, tá? Eu sei que existem explicações econômicas, interesses por trás disso, mas assim, talvez espiritualmente falando, é muito triste a gente ver as pessoas cada vez mais se fechando. Tipo assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Se dane o resto, eu tô bem, então eu vou me proteger. E a tendência é continuar isso. Pelo menos foi o que eu ouvi, né, em outra projeção. Que se a gente não estancar isso aí, a tendência é continuar. Nós vamos viver em feudos. Cada um no seu espaço, com aquilo que tem, e núcleozinhos aqui, ali, cada nação separada. No outro dia eu li aí que São Paulo quer se separar do resto do Brasil porque não quer sustentar o Nordeste. Gente, não é por aí. A gente tem que dar as mãos, a gente tem que se unir. O mundo está precisando de união, não dessa separação aí de cada um no seu canto, cada um, porque a coisa só vai ficar pior. Sabe? É muito triste. O que a gente pode fazer? Às vezes a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Essa semana também eu li de um amigo que mora aqui na Barra, que ele disse até que ele foi contra, que pegaram aí um dos grandões aí desses esquemas aí, dentro do condomínio dele, foram lá pegar. Ele, no meio do comentário, ele disse, aí eu vi a Polícia Federal passando pelo pórtico monumental que foi construído aqui do meu condomínio, a minha revelia, ele dizendo, né, que custou 600 mil reais. Gente, olha só, um condomínio que gasta 600 mil reais para fazer uma portaria. Olha que absurdo que a gente está fazendo, tá? A gente reclama dos camaradas lá porque eles gastam dinheiro, não sabe? E a gente está gastando também, às vezes, sem perceber. O que isso poderia ajudar? Por que não dar um aumento para os funcionários do condomínio com esse dinheiro? Né? A gente pensar no outro. Pensar uma forma de melhorar a vida do outro, mas a gente nunca pensa. A gente quer gastar melhorando a nossa forma de viver. Para que serve aquele pórtico monumental para o condomínio? Sabe, assim, são coisas pequenas que me fazem às vezes pensar, refletir. E eu não estou falando isso assim, eu coloco aqui as pessoas que já trabalharam comigo, nas empresas do meu ex-marido. Tem muita gente me assistindo aqui, eu não ia estar aqui falando mentirinha. O quanto eu sempre briguei para dar um salário melhor. Não, mas não aumentou o salário mínimo. O problema é que não aumentou, gente, as coisas estão aumentando. Você acha que a gente que vai no mercado, eu que sempre fiz mercado, eu sei que tudo aumenta e não é em função do salário mínimo, não. Então, se você está tendo condição de melhorar a vida do outro, melhore. Não importa. Tem gente que ainda diz assim, eu vou dar aumento, vai estragar o funcionário. Isso aí é mentalidade de muito empresário, muito patrão, tá? Olha que absurdo, né? Então a gente tem que começar assim, da gente mesmo. Porque se esperar do governo, se esperar dos outros, isso é uma desculpa hipócrita para a gente fingir, fechar os olhos e dizer o problema não é meu. Olha, eu sei que parece papo de
de política, não tem nada a ver, isso tudo tem a ver com espiritualidade. Não adianta a gente querer se comunicar com eles e ir para centro espírita, rezar, dar passe, fazer prece, não sei o que, e na prática não agir. O mundo está precisando que a gente haja aqui. Eu vejo muita gente sempre me pedindo, é muito interessante, as projeções são fantásticas para isso, sabe? Para a gente trazer um pouquinho de lucidez do lado de lá, para dar um choque na gente, dizer, olha, vai viver primeiro aqui, ajudar as pessoas a viverem melhor aqui, né? Para depois, quando a gente sair desse corpo aqui físico, a gente ir para lá e tá beleza. Né? Eu não estou falando nisso naquele intuito de vou fazer o bem para alcançar o céu, não é nada disso não, é porque é uma coisa natural, lá a extensão daqui. Então se você é uma pessoa bacana aqui, se você é uma pessoa legal aqui, você vai, quando se projetar, quando se desencarnar mesmo, você vai continuar do lado de lá, tudo que você fazia aqui com pessoas bacanas do lado de lá também, né? Então não estou aqui falando, tem que ser bonzinho para alcançar o céu, não é nada disso não. É para alcançar a felicidade aqui, sabe? É sentir essa felicidade aqui, de você poder ser útil mesmo, de ajudar os outros. E não é só espiritualmente, né? É lógico que isso também é muito importante, mas a gente está num mundo material, então as pessoas precisam de coisas materiais, cada um de nós está num estágio, a gente tem que entender isso mesmo, tá? Não é aquela coisa de você querer fazer, mas julgando o outro. Não é assim, né? Você tem que ajudar sem julgamento. Eu posso fazer? Eu faço. Porque ele está naquele estágio, ele vai pegar o que realmente, se alguém chegou perto dele com condição de ajudar, foi porque ele atraiu e ele merecia aquela ajuda. Então ajude, né? Eu sei que é chato, a gente fica batendo sempre na mesma tecla, falando, parece que está aqui catequizando, né? Mas não é não, é dando assim às vezes uma corda, um sacode na pessoa que a gente nem se liga no que tá se passando. Eu fui contra as Olimpíadas aqui no Rio porque eu sabia o tipo de coisa que ia rolar, né? Porque ia entrar muito dinheiro, a corrupção aqui tá terrível, então eu sabia que ia haver muito desvio de verba, tá essa confusão toda. Nós não temos segurança aqui no Rio de Janeiro mesmo, tá complicada a coisa, que até o próprio secretário de segurança ele se sente de certa forma até impotente, tá? Mas a gente tem que não alardear muito, não ficar, porque isso cria uma egrégora negativa em cima da gente também. A espiritualidade está preparada para tudo que possa acontecer, porque muita coisa depende do nosso livre-arbítrio aqui, das melecas que a gente fizer aqui embaixo. Então, mas eles estão preparados. Eu já fui outra vez no tal hospital de campanha que eles montaram ali próximo, e isso não quer dizer que é uma premonição, que vai acontecer coisa ruim. Não, é que eles são precavidos, eles estão preparados para que possa acontecer, para vocês perceberem a coisa como rola. Nem tudo é planejado. Algumas coisas dependem também das nossas escolhas aqui embaixo, né? Então, mas eles estão preparados para o que der e vier, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mentalizar coisas boas. Vai dar certo agora, já que fizeram essa festa aí, que eu não fui a favor, mas vamos ficar aqui vibrando para que tudo dê certo, para que tudo corra bem, porque no físico, se acontecer uma coisa ruim, gente, nem hospital nós temos aqui para atender muita gente. Então a gente tem mais aqui nos unirmos e pensar positivamente. Agora Inês é morta, né? Vamos pensar positivo. Eu sei que muita gente tem parentes, tem amigos que compraram ingressos, que estão indo. Então vamos nos unir e pensar, vai dar tudo certo. Pronto, agora deixa rolar,
né? Então não vamos ficar pensando no pior não, porque isso cria uma egrégora ruim e aí vai atrair coisas ruins mesmo, né? Aí os espíritos que estão a fim de infernizar começam a se alimentar dessa energia ruim e aí vai lá na cabeça das pessoas que estão a fim de fazer besteira e azucrina lá e ajuda que as besteiras deem certo, né? Então a gente tem que pensar positivo porque tudo é energia, tudo é atração. Tem espíritos atuando? Tem, né? Então se a gente criar, quanto mais coisa positiva a gente pensar, a gente vai atrair também espíritos bons para ficarem mais atentos contra esses ruins aí que possam estar querendo criar confusão aí para todo mundo, né? Bom, é assim, eu tinha que passar para vocês essa projeção que eu achei legal, né? Eu achei uma aula bem interessante, né? Porque a gente tem que respeitar mesmo o estágio de cada um. Para mim foi assim um choque quando eu vi que eram crianças. Aquilo quer dizer, são crianças espirituais, né? Então a gente tem que olhar o outro sem não é olhar só o externo. A gente ainda não temos capacidade de enxergar a essência das pessoas. Então a gente faz o julgamento pela imagem, pelo lado de fora. Mas muitas vezes aquela pessoa não tem ainda capacidade de compreensão, né? E a gente tem que fazer a nossa parte ajudando, respeitando o tempo de amadurecimento dela. Não querer forçar que ela amadureça, né? A gente orienta, mas não pode forçar, né? E ajudar sempre na medida do possível, do possível e do impossível. O que a gente tiver para dividir, para repartir, vamos dividir aí, gente, porque tem muita gente precisando, né? Muita, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu acho que a gente, aos pouquinhos, né, também estamos aprendendo, estamos caminhando, a gente não pode nunca esquecer disso, né? Que a gente está caminhando. Tem horas que eu também me desespero, não vou enganar não, que assim a gente fala, eu até comentei isso no Facebook, que as pessoas que escutam o que eu falo, o que o Saulo fala, o que essa galera toda legal aí fala, são justamente os que não precisam nem ouvir, que estão acompanhando. E a gente fala, mas a maioria é surda, não quer, não tá nem ouvindo. Mas a gente tem que continuar falando porque uma hora de repente desperta, né? E a gente está fazendo aqui a nossa parte, né? De pelo menos estar tentando trazer um pouquinho de luz mesmo, né? De esclarecimento, um termo de esclarecimento para quem ainda não despertou. Vamos fazendo a parte. Cansa, cansa. Eu nunca entendi muito bem aquela parte que Jesus dizia que não se deve dar pérolas aos porcos, né? Então, muita gente utiliza isso até para justamente na hora de que você dá e a pessoa desperdiça, na hora que... Mas eu acho que as palavras dele não foram bem com relação a isso, né? Quando você tenta com a mesma pessoa, e aí você chega um ponto que você também tem que cortar, não dá, né? Tem pessoas que realmente você vê que você está tentando, você ajuda, mas aí chega um ponto que aí também você já não está ajudando mais, porque aí ela cai na acomodação, né? E aí também não anda. Então isso a gente também, tudo tem que ter o bom senso, né? Não é você tá se doando para uma pessoa só. Por isso que é interessante você realmente fazer para o maior número de pessoas possível, né? E sempre com um pouquinho de bom senso para não ficar batendo ali na mesma tecla com a mesma pessoa, né? Olha, eu espero ter ajudado mais um pouco. Estou me reequilibrando porque eu quero gravar os vídeos bem, sabe? Para passar mensagens legais para vocês, né? E por isso que às vezes eu evito um pouco quando eu não estou legal. Eu digo, não vou. Que eu quero estar sempre também passando uma energia positiva para quem está aí do outro lado da telinha. Não adianta eu vir aqui
e ficar de muro de lamentação com vocês, né? Tá bom? Então, olha, gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.